Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, está no ar. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o país e vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quinta-feira. Reunião do Copom define a nova taxa básica de juros do país, que saltou neste início de fevereiro de 9,25% para 10,75% ao ano. O que muda para quem está com as contas a pagar? O que muda para investidores e para aqueles que ainda apostam no sonho da casa própria? O Pauta Aberta mostra para você como foi a sessão solene que marcou o retorno das atividades legislativas no Congresso Nacional. Para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é um momento de tratar de problemas reais do país, entre eles o avanço da inflação e da fome. Você vai ver o que mudou na prova de vida e de que forma o INSS, a partir de agora, vai levantar as informações de aposentados e pensionistas para garantir a eles a continuidade do pagamento dos benefícios. Até o comprovante de vacina vai servir como prova de vida. Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras já está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Já treinou e tem a primeira decisão marcada para a próxima terça-feira. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, decidiu mais uma vez pelo aumento da taxa básica de juros no país. Depois da reunião de ontem, no fim da tarde, a taxa passou de 9,2% para 10,75%. A definição da nova taxa de juros básicos do país em 10,75% ao ano vai ter impacto direto também nas aplicações financeiras dos brasileiros para alguns investimentos. Quem prefere a renda fixa vai sentir aumento na rentabilidade. Um bom momento para aplicações em Tesouro Direto, CDBs, por exemplo, LCIs, LCAs, que são as letras de créditos imobiliários e do agronegócio. Já para aquelas pessoas que preferem a poupança, a rentabilidade prevista não indica bons números e, de acordo com especialistas, ficará abaixo dos índices da inflação, com previsão de rentabilidade de 6,68% ao ano. No cenário econômico brasileiro, o mercado tem para 2022 uma projeção de inflação que avança 5,38%, isso só neste ano. Para a taxa básica de juros, há a expectativa de que a Selic chegue ao fim de 2022 em 11,75% ao ano. Para os analistas, essas projeções feitas hoje, que mostram o momento atual, apontam que o país poderá chegar ao fim do ano com o maior juro real entre as principais economias do mundo. E isso deixa ainda mais claro que a renda fixa poderá, sim, ser uma alternativa de boa rentabilidade e baixo risco aos investidores tanto do Brasil quanto de fora do país. Pode até não parecer, né, mas muita coisa muda com o avanço aí da taxa de juros. Para quem está com condições de investir, a renda fixa, como a gente viu na reportagem, é uma boa alternativa. Na análise dos especialistas aí, há dificuldades para aquelas pessoas, por exemplo, que estão com o sonho de comprar a casa própria. O que vai acontecer com elas? Sonharam, se essas pessoas economizaram, muitas, infelizmente, tiveram que desistir desses sonhos. Então, agora quem traz mais detalhes a respeito deste assunto para a gente é a Cláudia Vicentim. Boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. O sonho de comprar um imóvel ficou mais distante para milhões de brasileiros, já que os juros do financiamento imobiliário tornam cada dia menos acessível o crédito para esse tipo de investimento. Com o anúncio do Copom ontem, que confirmou a expectativa do mercado da taxa básica de juros, a Selic, acima dos 2 dígitos, exatamente 10,75%, muitos brasileiros tiveram que adiar a aquisição da casa própria. Para se ter uma ideia, em janeiro de 2021, os juros estavam em 2% ao ano. Com os vários aumentos da Selic e a instabilidade do mercado durante todo o ano passado, no último mês de novembro, a Caixa Econômica Federal, principal financiadora de crédito e imobiliário, já havia reajustado os juros para as linhas de financiamento. Na linha de crédito da Caixa, baseado na taxa referencial, os juros foram reajustados com um percentual a partir de 8% ao ano mais a TR. Na modalidade
mensalidade, que se baseia no IPCA, o índice de preços ao consumidor, o percentual está em 3,95% ao ano. No financiamento que usa a taxa fixa, o percentual está em 9,75%. E na modalidade de crédito com juros vinculados à poupança, os juros estão a partir de 2,95% ao ano, mais o índice de rendimento da aplicação. Segundo economistas, a cada variação de 2,5% da Selic, há um aumento de 1 ponto percentual no custo efetivo total de um financiamento. E a cada pontinho desse que aumenta, 1 milhão de famílias aproximadamente perde a condição financeira de comprar um imóvel. Os especialistas esclarecem também que, além desses aumentos no crédito imobiliário, a elevação do Índice Nacional de Custos de Construção, que encareceu a construção de imóveis, também prejudicou ainda mais o setor como um todo. Para quem ainda quer arriscar um financiamento, a dica dos economistas é dar o máximo possível de entrada e deixar bem na ponta do lápis os gastos que vêm depois da liberação do crédito, como impostos e reformas. Odilon. É isso aí, são muitas variações, percentuais variáveis, aí muitas contas a fazer, muitas contas até difíceis de pagar, por isso é tão importante o planejamento, como disse a Cláudia. Em Brasília, começou o ano legislativo e que, por ser um ano eleitoral, é um ano que promete também ser de muitas discussões, principalmente no primeiro semestre. Em sessão solene que marcou a data e reuniu as principais autoridades políticas do país, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que é preciso dar prioridade este ano, entre outras ações, ao combate à fome e à miséria. A abertura do ano legislativo é mais que uma marca no calendário. Afinal, a cerimônia, carregada de simbologia, reúne as figuras mais importantes dos três poderes. O anfitrião é o presidente do Congresso, que passa em revista a guarda de honra e recepciona o presidente da República. Se do lado de fora cada etapa segue um rigoroso protocolo, nos ambientes internos ficam mais que evidentes, pelo segundo ano consecutivo, as mudanças e cuidados impostos pela pandemia do coronavírus. Mas quem implantou o primeiro sistema de atividade legislativa online do mundo tem como compromisso o bom exemplo. Com a possibilidade de participação remota e sem convidados, parlamentares, ministros e autoridades percorreram o Salão Negro e seguiram para o plenário da Câmara dos Deputados. Na mensagem presidencial, Jair Bolsonaro deu destaque para as ações do governo, como a compra de vacinas, o leilão do 5G e o investimento em ferrovias. Bolsonaro também se manifestou pela liberdade de imprensa e contra o que considera censura nos meios eletrônicos. Num breve discurso, o ministro Luiz Fux agradeceu ao Congresso Nacional e reafirmou o papel do Supremo Tribunal Federal, por ele presidido, na defesa da democracia. O presidente Rodrigo Pacheco lembrou a pronta intervenção do Congresso no combate à pandemia, na redução das desigualdades e antecipou uma mudança de paradigmas. Conseguimos, com nossa atividade no ano passado, preparar o terreno para este ano termos meios para seguir enfrentando problemas reais. O desemprego, a ameaça da inflação, a desvalorização cambial, o preço dos combustíveis e o pior de todos eles, a fome e a miséria. Não podemos deixar questões urgentes em estado de latência. Precisamos desde já trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral. Em São Paulo, subiu para 30 o número de mortes por causa das chuvas no estado. Mais de 5.000 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Em várias cidades, a situação ainda é muito preocupante e o trabalho não para nas buscas por desaparecidos. E as buscas continuam por vítimas das chuvas. Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram mais 3 corpos durante esta madrugada em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Ao todo, o município que mais sofre com as mortes já soma 14 vítimas. O resgate é complicado por causa da quantidade de lama e entulho no local onde houve deslizamento de terra. Já é o 4º dia seguido de trabalho dos bombeiros só na região de Franco da Rocha. O município mais atingido pelas fortes chuvas é cercado por morros. A cidade tem quase 300 pontos considerados de alto risco de deslizamentos de encostas.
Segundo o prefeito do município, Nivaldo Santos, o local onde aconteceu o deslizamento não estava no mapeamento de lugares de risco. É uma situação muito preocupante ainda em São Paulo, né? Pode chover nas próximas horas, nos próximos dias. Ainda há terreno molhado em muitos locais. Muitas famílias, né? Mais de 5 mil famílias desabrigadas ou desalojadas. E ainda muito trabalho das equipes de busca, né? Por pessoas que ainda estão desaparecidas. Uma situação preocupante e de alerta no estado de São Paulo. E a operação para fechar a imensa cratera que foi aberta no início da semana nas obras do metrô na zona norte de São Paulo finalmente chegou ao fim. A pista central da Marginal Tietê está sendo liberada neste momento. A previsão indicava a liberação às 5 horas da tarde. A colocação de concreto para fechar a cratera que se abriu na Marginal Tietê, na obra do metrô da linha 6 Laranja, terminou ontem à noite. No buraco foram colocados 4.000 metros cúbicos de concreto, o que equivale a 650 caminhões betoneiras, além de 12.000 metros cúbicos de pedras. A quantidade de concreto utilizada é suficiente para construir 6 prédios, com 16 andares cada um. Técnicos que acompanham a obra descartaram a necessidade de colocar estacas para deter a erosão do solo. A pista central da Marginal vai ser liberada agora às 5 horas da tarde. Já a pista local, que foi mais danificada pelo acidente, ainda não se sabe quando será liberada. A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp dizem que a pista central está em condições seguras para o trânsito de veículos. Foram 2 dias, né? Pouco mais de 48 horas de muito trabalho por lá para que fosse fechado esse buraco, mas as investigações agora continuam, né? Para apurar responsabilidades relacionadas aí a este acidente, a abertura dessa cratera, né? Uma das principais vias da cidade de São Paulo. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco já está publicada a portaria do governo federal que explica as novas regras da prova de vida do INSS. A boa notícia para 35 milhões de brasileiros é que eles não vão mais precisar sair de casa para atualização desse cadastro. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país, 5 horas, 3 minutos da tarde. Agora, a você de casa, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Evangelizar. E a gente começa o bloco falando da prova de vida, né, do INSS. O governo federal já publicou a portaria que explica quais serão as novas regras da prova de vida. Ontem nós destacamos aqui no Pauta Aberta que o aposentado ou pensionista não terá mais de sair de casa para comprovar, né, que está vivo. A obrigação será sim do INSS. São 35 milhões de brasileiros beneficiados com isso e até a comprovação da vacina poderá servir na renovação do cadastro dos aposentados. Uma vez por ano, aposentados e pensionistas faziam a prova de vida para mostrar que estavam vivos e continuar tendo o direito de receber o benefício do INSS. Para isso, era necessário sair de casa e ir ao banco responsável pelo pagamento. O procedimento era feito por meio da biometria, nos caixas eletrônicos, no atendimento pessoal ou pela plataforma Meu INSS. Com a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, isso acabou. A prova de vida do INSS passa a ser feita com cruzamento de dados do governo federal. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de 2 em 2 anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Caso não haja dados do segurado nos últimos 10 meses, não será cobrada a presença física dele no banco ou em uma agência previdenciária. O INSS, por meio de parcerias, irá até a residência do beneficiário para a captura da biometria e das informações. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de pessoas, principalmente os idosos, maiores de 80 anos. 80 anos é uma idade avançada.
A minha mãe se foi há 2 semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo aí da informática, da digitação, não precisa disso. O INSS tem que ser uma instituição que, além de respeito, além de carinho, trate com muita atenção e com muito amor ao segurado, ao beneficiário, ao aposentado, a pensionista. Certamente é uma medida que vai trazer benefício a esses 35 milhões de brasileiros, né, que são aposentados, pensionistas. Destacamos isso no programa de ontem, destacamos mais uma vez, né, e como foi dito na reportagem também, né, todo o sistema informatizado aí já do governo federal torna possível, né, organizar as informações para que cheguem à base de dados aí do INSS, para que essa comprovação de que aposentados e pensionistas estão vivos seja feita de forma tecnológica, né, via todos os dados que já tem no serviço do governo federal. Mudamos de assunto agora, gente. Em São Paulo, a semana foi marcada pela volta às aulas da criançada. Apesar do avanço da variante Ômicron, que ainda preocupa, sim, porque os casos aumentam, está garantido o retorno 100% presencial, pelo menos nas escolas do estado. E para falar sobre esse assunto, eu quero chamar o nosso repórter, o Sérgio Júnior, né? Estou destacando aqui, Serginho, a situação no estado de São Paulo, né? Já começaram as aulas, mas tem um calendário vasto aí para fevereiro e na maior parte do país as escolas estão voltando às atividades com esquema 100% presencial, é isso mesmo? Isso mesmo, Odilon. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que acompanham Pauta Aberta. São Paulo voltou às aulas ontem, mais 2 estados também voltaram aí com esse calendário do ano letivo na rede estadual de ensino. A recomendação, porque nesses 2 anos de pandemia, as aulas voltaram no ano passado, era que se o aluno tivesse um sintoma, ele seria afastado da escola e a turma seria afastada também por um período. A recomendação agora do governo do estado de São Paulo é que alunos, professores ou funcionários que tenham sintomas da Covid, só eles serão afastados. Então, só se eles tiverem mais de 2 sintomas, 2 sintomas, serão afastados. A recomendação do governo também, o secretário de Educação falou ontem, né, o Rocieli Soares, disse que não há mais uma orientação para que a suspensão das atividades presenciais em turmas que registrem casos de Covid seja aí motivo para essa paralisação das aulas, só se tiver um novo surto aí. Em outros estados, como eu acabei de falar, voltaram também essa semana as aulas, como o Espírito Santo e também Pernambuco. Já na próxima semana, no dia 7 de fevereiro, o Paraná também volta com as aulas no ensino público, né, na rede estadual de ensino. Além do Paraná, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Santa Catarina e Rio de Janeiro também vão voltar com as aulas aí na rede estadual. A gente acabou de falar agora do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda não apresentou um protocolo sanitário detalhando aí as normativas aí para volta às aulas aí da rede estadual. Além do Rio de Janeiro, outros estados também estão esperando mais ali sexta-feira, amanhã ou mesmo final de semana para apresentar esse protocolo aí muito importante sanitário aí para essa volta às aulas aí na rede pública do ensino estadual aí, Odilon. Serginho, resumindo rapidamente tudo que você falou, né? Na rede estadual, na rede pública estadual, e praticamente todos os estados brasileiros estão seguindo as normativas que São Paulo, né, está apresentando aí. Volta 100% das aulas presenciais. Mas eu imagino existam exceções. Você tem exemplos de alguns casos de exceção aí por conta do avanço da pandemia? Escolas com crianças menores, enfim. Qual a situação em outras escolas, em outros estabelecimentos? Tenho sim, Odilon. Na rede pública, né, do ensino na área estadual, na rede estadual de ensino, a maioria não, todos os estados vão voltar presencialmente, 100% aí presencial às aulas. Agora, na rede municipal de ensino, nós temos exemplo aqui
de Alagoas, né, em Maceió, ainda nos municípios, né, na capital Maceió, ainda não definiu se vão voltar 100% presenciais as aulas, presencial, ou de forma híbrida. Amazônia, 100% remotas. Isso no estado inteiro, na rede municipal. Todos os municípios adotaram esse sistema 100% híbrido. No Pará, também, sistema remoto. Lá, alguns municípios ainda não oficializaram isso, mas a orientação do governo para os municípios é que volte de forma remota. E no Paraná, ainda não se sabe se vai voltar, porque não é na próxima semana, no dia 7, é na outra semana, no dia 14, que voltam as aulas aqui no Paraná, na rede municipal. Ainda então, o município, né, os municípios não declararam se vão voltar de forma presencial ou de forma remota. Odilon. Tá certo, Serginho, muito obrigado por todas as suas informações. Ótimo fim de tarde para você, para toda a equipe por aí, tá certo? Sérgio Júnior trazendo para a gente aí todos os detalhes, né, desse retorno às aulas nas escolas públicas, municipais e estaduais. A volta às aulas nas escolas particulares pelo país, na maior parte delas também está seguindo essa regra, ou seja, ela volta 100% presencial, com pouquíssimas exceções aí de casos particulares espalhados aí pelo nosso país. Vamos então de notícias internacionais. As vendas de carros híbridos em 2021 igualaram as dos veículos a diesel na Europa. E os carros elétricos superaram os movidos a gasolina. A Europa registrou em 2021 pela primeira vez a venda de um número igual de automóveis híbridos novos e carros a diesel. Enquanto isso, os veículos 100% elétricos continuaram sua progressão, mas de forma menos intensa do que em 2020. Em um mercado em desaceleração que retornou ao nível da década de 1990, as vendas de veículos eletrificados, que inclui híbridos plug-in e elétricos, superaram os veículos a gasolina no quarto trimestre. Diante da escassez de chips eletrônicos, as montadoras priorizaram os modelos mais lucrativos, como os eletrificados, embora esse tipo de veículo também tenha sido afetado pela falta de semicondutores e não conseguiu repetir o grande crescimento de 2020. No conjunto de 2021 na União Europeia, as vendas de híbridos não recarregáveis cresceram 60,5% em ritmo anual, com 1.900.000 vendas, o que representa 19,6% do mercado. Em um comunicado, a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis indicou que esta é a mesma participação dos carros a diesel simples, afetados pelo escândalo do Dieselgate e por fortes sanções, com uma queda de 1/3 nas vendas no continente. As vendas de híbridos plug-in, equipados com motor de combustão e com um pequeno motor elétrico, também aumentaram mais de 70%. Diante dos planos da Comissão Europeia de proibir a venda de veículos com motor de combustão interna até 2035, a maioria das montadoras reforçou a oferta e as vendas de veículos elétricos e híbridos. Pois é, com essa mudança de números, a gente vê também a mudança, né, no comportamento do consumidor, na busca por economia, avanço da tecnologia, mais possibilidades, mais alternativas de consumo e menos gasto, né? Então ele troca o modelo de carro, a forma de compra que ele faz. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, a praia de Copacabana amanheceu hoje com um cenário diferente. Milhares de águas-vivas que morreram no mar estavam espalhadas na beira-mar. Imagens chamaram a atenção dos banhistas e de especialistas em biologia marinha. Foi assim que a praia de Copacabana amanheceu hoje, cheias de águas-vivas. Neste vídeo dá para perceber que estão espalhadas pela areia. Segundo o especialista marinho, são medusas da lua. E mesmo que mortas ainda perto da água, elas podem queimar. O motivo delas terem aparecido pela manhã na praia é o verão. Nessa época do ano, a corrente marinha e os ventos fortes contribuem para a aparição. São exóticas, mas podem causar danos sérios na pele. O ideal para tirar elas do local é usando uma pá ou luvas. Fica alerta aí os banhistas, né? Copacabana certamente está entre as praias mais movimentadas da cidade do Rio de Janeiro. Muitos turistas, muitos visitantes e as águas-vivas aí espalhadas, né, pela beira-mar. É importante estar atento aí para não sofrer nenhum acidente na hora da diversão, na hora de ir à praia. Vamos de futebol agora. O Palmeiras já chegou a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA e já fez o primeiro treino no Zayed Sports Stadium, nos Emirados Árabes. Foi uma despedida com festa e com muito carinho da torcida em São Paulo.
27 atletas viajaram com a delegação do Palmeiras, que desembarcou hoje pela manhã no horário de Brasília, início da tarde horário de Abu Dhabi. 23 serão inscritos para o Mundial. Logo após o desembarque, os atletas já foram para o primeiro treino no Zaid Sport Stadium, uma atividade com portas fechadas. O técnico Abel Ferreira apenas permitiu a entrada da imprensa nos últimos 15 minutos do treino. Uma das grandes novidades no planejamento para garantir eficiência na preparação do palestra para o Mundial deste ano está no cronograma, tudo organizado pelo Núcleo de Saúde do Alviverde Paulista. Desde o primeiro momento que os jogadores entraram no avião em São Paulo, havia movimento, atividades específicas que foram preparadas para os atletas no próprio avião, sem falar na dieta organizada com base nas informações das equipes de fisiologia e nutrição do clube. São os últimos dias de expectativas para os jogadores e a imensa torcida. O Palmeiras joga a semifinal do Mundial de Clubes na próxima terça, dia 8 de fevereiro, às 1h30 da tarde. O clube paulista ainda espera pela definição do adversário, que sai do confronto entre Monterrey do México e Al Ahly do Egito. E quem vencerá para a disputa dessa semifinal? Vem o Monterrey do México ou vem o Al Ahly? O clima, na delegação do Palmeiras é de muita confiança, a expectativa é por um grande jogo na terça-feira e, evidentemente, toda a expectativa da grande torcida palmeirense é de que o Palmeiras vá para a disputa da final e todos esperam que seja com o Chelsea, a grande equipe do futebol inglês. Fica toda a torcida aí pelo time do Palmeiras, que está na reta final aí para essa grande decisão. E com essa notícia da chegada do Palmeiras lá nos Emirados Árabes, a gente se despede hoje. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.